meu nome é Letícia, quero desejar um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Roteiro Geoturísticas. Hoje a gente está com uma programação especial, porque está incluso no Circular, e como a Magali falou anteriormente, o Circular é um projeto que engloba muitos espaços culturais aqui em Belém. Então, além do roteiro turístico, tem uma programação diversificada hoje na cidade durante o dia. Aqui nessa parada, especificamente, eu vou falar para vocês sobre a participação do Lande em algumas obras, sendo a Casa das 11 Janelas, aqui ao lado, e a Catedral da Sé, que é essa igreja branca aqui, a maior. Começando pela Casa das 11 Janelas. Essa é uma edificação que data do século XVIII. Inicialmente ela foi construída para servir como residência de um rico dono de engenho de açúcar chamado Domingos da Costa Bacelar. Porém, no ano de 1768, essa casa foi adquirida pelo governo da província do Grão-Pará. O governador da capitania da época contratou o arquiteto Antônio Lande para realizar um projeto de adaptação dessa residência para abrigar o Hospital Real Militar, sendo que antigamente essa assistência médica era prestada no Forte do Castelo. Só que devido às condições precárias do local, houve a necessidade de transferir essa assistência para uma edificação com uma melhor estrutura. E a casa escolhida foi justamente a Casa das 11 Janelas. Porém, esse Hospital Real Militar foi desativado no ano de 1870. E após esse período de desativação, a casa passou então para o domínio da Guarda do Exército até por volta do ano de 2000. Antigamente, foi construído um outro hospital, que era o Hospital Nosso Senhor Jesus Bom dos Pobres. E ele foi construído por um bispo que residiu aqui na segunda metade do século XVIII, que era chamado Dom Frei Caetano Brandão. E esse Dom Frei Caetano Brandão, ao estar aqui em Belém, implementou as suas primeiras ações para a fundação da Santa Casa de Misericórdia e também foi responsável pela fundação desse Hospital Nosso Senhor Jesus Bom dos Pobres. Durante o período da intendência do Antônio Lemos, na passagem do século XIX e século XX, houve assim uma modificação, uma inovação na configuração da cidade de Belém. Então foram surgindo as praças. O Antônio Lemos foi responsável pelo grande crescimento urbanístico da cidade. Aqui antigamente era uma área descampada e era chamado de Largo da Sé, em referência à catedral. A partir da intendência do Antônio Lemos, essa praça foi construída e foi batizada de Praça Dom Frei Caetano Brandão, em homenagem a esse bispo por suas ações. O Hospital Nosso Senhor Jesus Bom dos Pobres funcionou até o final de 1900. Posteriormente, esse prédio foi demolido e ele ficava localizado aqui, nessa praça, especificamente aí no local desse chafariz. Infelizmente, hoje, só restam registros através das fotografias. Aqui, no caso da Catedral da Sé, essa é uma edificação que, digamos, foi a primeira igreja de Belém construída em homenagem a Nossa Senhora das Graças, padroeira. Inicialmente, essa igreja ficava instalada no interior do Forte do Castelo. Era uma ermida, só que possuía uma estrutura primitiva de taipa. A taipa era uma estrutura construída com barro e cascalhos. Porém, essa construção que nós vemos atualmente começou a ser construída no ano de 1748. Foi uma construção bastante prolongada para a época, sendo que ela foi finalizada na segunda metade do século XVIII, período que o Lande também se encontrava na cidade. Só que o Lande ele foi responsável pelo completamento dessa obra. Quando o Lande se deparou com a igreja, ela já estava construída pela metade, parcialmente. Então ele implementou um projeto que previa o completamento da construção da capela-mor, da sacristia, e também foi responsável pela decoração interna da igreja. Até hoje nós podemos ver alguns traços da arquitetura indiana, principalmente na fachada da igreja. Por exemplo, o frontão triangular, bem no centro, na parte superior, nós temos o nicho, e nesse nicho nós temos a escultura da padroeira Nossa Senhora das Graças, a cobertura bulbosa das torres laterais e os pináculos, que eram marcas registradas desse arquiteto durante o período em que ele realizou essas construções grandiosas na cidade.
Como a Magali falou anteriormente, as igrejas setecentistas também desempenhavam esse importante papel no sentido territorial. Por quê? Naquela época foram organizadas missões religiosas e elas trabalhavam juntamente com as tropas militares portuguesas. Então elas auxiliaram nesse processo de dominação com relação à catequização do índio e também ajudavam a administrar alguns desses povos. Então, de certa forma, elas ajudaram, digamos, a expandir o poder da coroa portuguesa aqui no nosso território, tá? E hoje essa igreja, por essa importância arquitetônica, histórica e cultural, ela também integra, faz parte do circuito de uma das maiores manifestações religiosas da nossa cidade, que é o Círio de Nazaré.